Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o gênero textual relato de viagem. Eu sou a professora Rosiane Eufrásio Machado e essa aula está baseada no livro Trilhas, módulo 2, capítulo 6, nas páginas 80 a 86. Para começar, é importante que saibamos o que exatamente é um relato. Então, quando falamos disso, o que queremos dizer é que um relato é uma narração de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, ou seja, o narrador. Então, sempre que eu estiver falando de relato, e aqui eu não estou me detendo somente ao relato de viagem, mas ao conceito dessa palavra de uma forma geral, eu estou falando de contar, narrar experiências que aconteceram. E para narrar essas experiências, eu vou abordar o assunto a partir do meu ponto de vista, falando o que eu acho, o que eu vivenciei, o que eu gostei, o que eu vi, o que eu ouvi, detalhar o que aconteceu comigo ao longo dessas experiências que eu vivi e que eu desejo compartilhar com outra pessoa. Agora, quando eu estiver falando especificamente sobre o gênero textual relato de viagem, o conceito para esse gênero é de: se falamos então em relato de viagem, estamos nos referindo a uma narrativa em que alguém conta as experiências que vivenciou durante uma viagem. Então, se porventura nas férias você viajou para algum lugar do Brasil ou do mundo e você deseja contar como foi a sua viagem, que lugares você conheceu, que pessoas você conheceu, que passeios você fez, tudo isso pode ser contado, pode ser registrado através do gênero relato de viagem. Mas também é importante que saibamos quais são as características desse tipo de texto. Então eu trago aqui algumas. A primeira delas é que esse texto ele é organizado de forma sequencial, ou seja, ele obedece uma sequência. Conforme os fatos foram acontecendo ao longo da viagem que está sendo relatada, eles vão sendo colocados no texto. Então a gente tem uma sequência: primeiro faz-se isso, depois acontece isso, e assim sucessivamente. Além disso, esse texto ele vai ser narrado na primeira pessoa. E aí eu posso colocar tanto na primeira pessoa do singular, no caso eu, como na primeira pessoa do plural, o nós. Os verbos que tiver no texto, eles vão ser empregados no pretérito. Por quê? Eu estou contando uma coisa que já aconteceu. Então eu preciso usar os verbos no passado para indicar que essas ações que eu estou contando, elas já foram finalizadas. A história, ela vai ser contada por alguém real. Então, se está sendo contada por alguém real e ela está contando sobre uma experiência que ela viveu, consequentemente, tudo o que for narrado também é real. Nós vamos ter descrições de lugares e das situações vividas, nós vamos ter precisas indicações de tempo e de lugar. Além disso, vai prevalecer a subjetividade. O que isso quer dizer? Se é alguém real que está contando, se ela está descrevendo as situações que ela viveu, os lugares que ela viu, então, quando eu falo de subjetividade, eu estou dizendo que nesse texto, tudo que ela sentiu, as impressões que ela teve, vai aparecer com recorrência. E por fim, nós temos os adjetivos, que eles são usados justamente para registrar essas impressões sobre as pessoas, sobre os lugares, sobre as situações e assim me ajudar a caracterizar tudo o que eu vivi e que estou relatando, ok? Agora que falamos sobre as características, a gente precisa pensar sobre quem é o público-alvo para quem esse gênero se destina. Então, quem é que pode ler um gênero relato de viagem? Existe uma limitação? Só um grupo específico de pessoas pode ler e outras não podem? Não. Ele é um gênero que se destina ao público em geral, ou seja, qualquer pessoa que tenha interesse em ler um relato de viagem, é só ela pegar o texto e ler porque não há nenhum tipo de restrição. E quanto à publicação? Se eu tiver interesse em ler o gênero textual relato de viagem, onde é que eu posso encontrá-lo? Eu posso encontrá-lo em livros, revistas, jornais, sites.
e blogs. Então, os locais onde eu posso encontrar esse gênero textual é muito amplo. E agora eu trago então alguns excertos do texto que vocês têm lá no livro Trilhas de vocês e que começa na página 78. O título do texto é Namíbia, que é o nome de um lugar que está localizado na África. E aqui, quando eu falei sobre as características, eu falei que ele é um texto organizado na forma de uma sequência. E para começar, eu trago aqui a sequência dos fatos que estão dispostos no texto. Então, para começar, a narradora ela fala sobre um livro chamado 100 Dias entre o Céu e o Mar e o momento em que ela leu esse livro com a devida atenção. Porque vocês vão perceber que nós temos 2 parágrafos em que ela fala sobre o contato com esse livro, que foi escrito pelo pai dela, só que ela fez a leitura 2 vezes. Num primeiro momento, ela não leu com a atenção devida. No segundo momento, já quando ela estava no ensino médio, ela lê esse livro com muito mais carinho, com muito mais cuidado e consegue compreender as informações que estão dispostas ali. Depois que ela fala sobre a relação que ela tem com esse livro e as leituras que fez, ela vai passar a falar sobre a viagem que fez ao sul da África junto com a sua família. E vai focar no safari que ela vivenciou numa reserva que tem vários animais nativos da região da África do Sul. E ela vai seguindo a sua narrativa, trazendo mais detalhes sobre essa viagem em família, o que eles fizeram, vai descrever o lugar, expor suas impressões, vai mencionar a sua chegada a uma das cidades da África do Sul e relatar o que foi que aconteceu ali naquela cidade e, por fim, vai finalizar o seu relato. Vocês vão conseguir perfeitamente identificar essa sequência quando lerem o texto por completo. Aqui eu só trarei alguns trechos para pontuar as características que eu antes mencionei e que eu quero que vocês consigam visualizá-las em excertos desse texto. Então, eu preciso que nesses excertos que nós vamos ler, vocês observem como o narrador está posto ali, como os verbos aparecem, quais são as descrições dos lugares e situações que nós temos, como aparecem os adjetivos, para que assim a gente consiga, de forma prática, visualizar no texto tudo o que anteriormente eu expliquei. Então vamos aos excertos. Eu trago aqui então o primeiro parágrafo do nosso texto. Nós temos o título, Namíbia, e ela diz o seguinte: confesso que demorei muito para ler o livro do meu pai. Na primeira vez que li 100 Dias entre o Céu e o Mar, estava na 4ª série. E li numa dessas viagens de 4 horas, indo de Paraty para São Paulo. Com a estrada de Cunha caindo literalmente aos pedaços, as notícias sobre trânsito e andarilhos da Bandivale e a pouca luz do entardecer. Convenhamos que não foi com a atenção digna que meus olhos correram tras páginas. E talvez, na época, Desventuras em Série soasse um pouco mais interessante. Na primeira vez que li direito, era o começo do ensino médio. Muita gente dizia que o livro torna pessoas determinadas a tomarem grandes decisões. A decisão que eu tomei foi de não conter palavras, gritos, pesquisas no Google e visitas a operadoras de turismos perto de casa para saber como se chegava em Luderitz, do modo convencional. Vocês percebem que tem alguns termos que eu grifei. Confesso, o li está grifado 3 vezes, meus olhos e o trecho A decisão que eu tomei. Essas marcações são para mostrar a vocês a presença do nosso narrador em primeira pessoa. Então, quando nós temos confesso, li, nós temos ali o sujeito eu. Eu confesso, eu li. Além disso, o emprego do pronome possessivo meus olhos mostram que a pessoa está falando realmente de coisas que aconteceram com ela. E aí, aqui em a decisão que eu tomei, o nosso sujeito, o nosso pronome pessoal, eu, ele aparece o quê? Aqui bem marcado. Continuando com a nossa leitura, eu trouxe mais alguns excertos. Esse já está na página 79 e diz o seguinte: os desertos eram sem fim
e de muitas formas, cores e tons de areia. Tive a sensação de estar vendo a Antártica com filtro laranja e bem quente. De vez em quando, cruzava a estrada um antílope. Não sei como ele sobrevive entre tantos quilômetros sem um pé de árvore ou um fio d'água. Levávamos o piquenique na picape para paradas estratégicas fora da área proibida de diamantes. A parte que está grafada como falando a respeito do deserto, dizendo que ele tem muitas formas, cores e tons de areia, e que ela teve a sensação de estar vendo a Antártica com filtro laranja e bem quente, nós temos aqui uma impressão pessoal. Ela fala sobre a impressão que ela tem a respeito do deserto, assim como nós também teremos uma impressão pessoal quando ela pondera sobre não saber como o antílope sobrevive nas condições de vida que há no deserto. E aí observem que o levávamos, nós temos aqui o emprego do nós. Nós levávamos. Nós quem? No caso, ela está fazendo uma inclusão dela e dos demais membros da família, a mãe, o pai e as irmãs, que são as pessoas com quem ela estava compartilhando essa viagem. E nesse primeiro momento que eu fiz essas marcações falando sobre muitas formas, cores e tons de areia, filtro laranja, bem quente, isso também serve o quê? Para descrever o lugar. Então, de que maneira ela está descrevendo os desertos? Ela está falando sobre as formas, as cores, os tons, dizendo que ele é bem quente e que tem a sensação de que lá tudo é laranja, porque é a cor que mais recorrentemente você enxerga na paisagem. Em um outro momento, ela vai colocar o seguinte: no fim dos 21 dias de viagem, os melhores foram numa cidade pequena, parada no tempo e com um vento assustador. Talvez porque de todos os lugares era aquele único em que a nossa família tinha uma história. Ficar numa mesa ouvindo senhores de cabelos e barbas desbotadas falando sobre outros, uma viagem que não existe mais, me fez acreditar que quando cidades se transformam, animais se escondem ou se extinguem e pessoas que se veem todo dia se conhecem cada vez menos, amizades breves, distantes e feitas numa viagem com data para acabar são a fonte mais próxima de reencontro com uma experiência antiga. Quem sabe aos 60 anos eu também não tenha uma Luderitz de onde meu mini barco partiu. Então, aqui nesse excerto, a gente tem muito a questão da subjetividade, das impressões dela a respeito do local, um relato da situação que ela viveu na cidade de Luderitz, em que ela fala especificamente sobre como aquele lugar é importante para a família, pois ali eles tinham uma história, e aí ela começa a ponderar sobre como, conforme esse lugar, essa cidade foi se alterando, e muitas pessoas acabaram indo embora e animais deixaram de existir, a presença de viajantes, de novas pessoas ali, são como um alento, são como uma alegria para as pessoas que ainda moram ali, porque são quando elas têm a oportunidade de fazer novos amigos e de reviver experiências que talvez por muito tempo elas permaneceram esquecidas ou até mesmo guardadas, sem serem relembradas, porque não era um momento ideal para se fazer isso. Então, aqui nós temos, por exemplo, a palavra cidade marcada, porque nós temos aqui o uso de adjetivos para poder caracterizar essa cidade. Ela é pequena, ela é parada no tempo, ela tem um vento assustador. Então, aqui está marcado a presença dos adjetivos para ajudar justamente na caracterização da cidade. O mesmo acontece com a palavra senhores. A gente tem os cabelos e as barbas desses senhores sendo caracterizadas como desbotadas, indicando que de fato são pessoas mais velhas, mais vividas, senhores de idade. E aí essas últimas marcações, que pegam até o final do parágrafo, são justamente para mostrar a questão da subjetividade e mostrar a forma como ela se expressa a respeito do que ela viveu ali. São as impressões sobre a vivência que ela teve naquela viagem, encerrando
o que ela tem a dizer a respeito do que aconteceu na Namíbia. E observem que no finalzinho, nessa parte em branco já, nós temos aqui a indicação, a fonte de onde esse texto foi extraído. Ele foi extraído de um site que é organizado pelas irmãs Klink, mas esse texto que nós lemos, a autora dele é a Tamara Klink. E aí vocês se lembram que eu falei sobre o fato de que o relato de viagem, ele é escrito por pessoas reais e os fatos narrados são reais também. Então, quem é Tamara Klink? Quem são as irmãs Klink? Então, a respeito da autoria, o livro, já na página 80, vai dizer que as irmãs Klink são filhas da fotógrafa Marina Klink e do navegador Amir Klink, que fez uma viagem em um barco a remo no Atlântico Sul, saindo do continente africano com destino ao Brasil. As gêmeas, Tamara e Laura, e a caçula, Marina, desde muito novas, escutam as aventuras do pai pelo mundo e o acompanham em algumas delas. Com toda essa bagagem, as garotas decidiram criar um site para compartilhar os relatos de viagens e lugares que já conheceram. Para saber mais, acesse o link indicado e veja que histórias de aventura também acontecem na vida real. Então, no caso, é a Tamara Klink, que é uma das trigêmeas que aparece aqui nessa fotografia, é quem escreveu o texto que nós lemos, mas as três elas coordenam um site chamado Irmãs Klink, em que lá elas têm a oportunidade de relatar as aventuras que viveram nos diversos lugares que já conheceram. E aí falei também sobre o fato de que esse gênero textual ele pode ser encontrado em sites, em blogs, em livros e revistas. O texto que nós temos no livro Trilhas, ele foi tirado de um site, e aí o link do site pode ser encontrado lá na página 79, já no finalzinho da página, quando nós temos a fonte de onde o texto que nós lemos alguns excertos agora acabou de ser retirado. Então nós temos uma autora que é real e realmente o que ela conta são fatos reais. Eu espero tê-los ajudado, que tenha ficado claro quais são as características, quem é o público-alvo, onde esse texto pode ser encontrado e que vocês possam ter percebido nos excertos que eu selecionei a questão do uso dos verbos, dos adjetivos, a questão das impressões, das descrições e da subjetividade. E que dessa maneira vocês estejam aptos a responder as questões que estão sendo solicitadas nas páginas do livro Trilhas. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!